Vamos falar de uma masterpiece, um anime que nunca existiu algo igual a esse, Oshinoko. Sim, eu estou em dia com Oshinoko, eu assisti todos os episódios divulgados do anime e eu não li o mangá. Então, minha opinião sobre Oshinoko vai ser baseada nos 11 episódios do anime. Eu não estou gostando de Oshinoko. Assim, eu tenho muitos problemas com como Oshinoko está sendo produzido e tudo o que aconteceu no anime depois do prólogo. Eu acho que comparar o prólogo com o anime no tempo atual é um jeito interessante de eu falar quais são meus grandes problemas em Oshinoko. Para mim, o grande problema de Oshinoko é que Oshinoko não tem uma história, não tem um foco, não tem uma questão central que baseia os eventos e a maioria das coisas que está acontecendo em Oshinoko. O prólogo é diferente nisso porque, pra mim, essa foi a parte do anime em que você tinha uma história bem deliberada, você tinha um núcleo central muito forte e você tinha um drama muito interessante, uma conexão muito interessante entre os personagens. O prólogo é uma história que pode ser um pouco simples, mas é uma história absurdamente direta. O prólogo é a história de Hoshino-ai. Você tem Hoshino-ai, que é essa idol, é essa pessoa tentando se tornar melhor no universo de idols. E você tem uma família e você tem uma conexão da Ai com os dois filhos dela que eu acho muito interessante. Porque você tem um laço de 3 pessoas. O Aqua, que ama Hoshino-ai, é obcecado pela Hoshino-ai. Você tem a Ruby, que é obcecado pela Hoshino-ai. Então, você tem essa conexão muito forte e muito direta entre os personagens, que se volta à ideia da Ai como idol, que se volta à ideia de quem ela é como pessoa. Imediatamente, o anime estabelece um ponto focal e um laço muito forte entre os personagens. Isso, para mim, é o que torna o prólogo muito interessante, porque você tem várias coisas acontecendo, mas essas outras coisas giram ao redor dessa ideia central e giram ao redor dessa personagem central, que é a Ai. Você tem, por exemplo, o Aqua. A ideia do Aqua nesse prólogo é muito... Ele é a pessoa que quer ajudar Hoshino-ai. Ele é a pessoa que... A Ai é a minha razão para viver. A Ai é a pessoa que eu mais admiro. Então, é legal no prólogo ver ele num cenário em que ele tá tendo que fazer pequenas coisas e tentando cuidar da Ai do jeito que ele pode como criança. E você tem a Ruby, que a vida dela gira ao redor dessa ideia da Ai também. Porque quando criança, a única coisa que ela tinha é ficar olhando as performances da Ai. Ela não tinha nenhuma razão para viver. Ela não tinha nada da vida dela. Mas através do amor e através da admiração que ela mantém pela Ai, ela conseguiu um sonho. Ela conseguiu algo que ela admirava e algo que ela tinha interesse. Então, você tem esses personagens que a vida deles giram ao redor da Ai. E no centro dessa história, você tem a Ai, que é uma pessoa muito interessante. Você tem a jornada dela tentando entender quem ela é. Quais são meus sentimentos? Será que eu realmente amo meus filhos? Qual é meu laço com eles? Quais são meus sentimentos? Aonde eu como idol acaba e quem eu sou como pessoa. Então, você tem toda essa jornada da Ai tentando descobrir seus reais sentimentos. Então, muita gente não gostou do prólogo de Oshinoko, mas imediatamente no prólogo você tem um núcleo dramático e você tem 3 personagens com laços extremamente memoráveis. Então, isso tudo leva ao grande momento que eu realmente gosto de Oshinoko, que é a morte da Ai. Porque a morte da Ai, ela funciona como um gancho mega forte para a história.
a história de Oshinoko até esse ponto tinha sido sobre a coisa mais importante na vida da Aqua e a coisa mais do Aqua e a coisa mais importante na vida da Ruby era Hoshinoi. Aí, tipo, o que acontece? Hoshinoi morre. Hoshinoi vem a encontrar seus sentimentos, vem a encontrar seu amor e vem a encontrar quem ela é. Mas ela faz isso no momento em que ela perde tudo. Então, você tem esse twist que leva a história para uma premissa, para uma ideia que eu acho muito interessante, porque muita gente não gosta do Aqua, mas eu acho muito interessante a premissa de você parte do prólogo com a ideia de o Aqua, a grande razão da vida dele era a Ai. E o que acontece? Agora que a Ai morreu, o Aqua ele simplesmente perdeu sua razão para viver. Ele perdeu qualquer motivação, ele perdeu a coisa mais importante para ele. Então, a forma como o anime coloca a questão do Aqua buscando vingança é muito interessante, porque é basicamente uma questão existencial para ele. Ele precisa justificar a vida dele, ele precisa justificar o que ele está fazendo no mundo agora que a Ai morreu. Então, essa questão do Aqua não entender por que ele está vivo e o que ele deve fazer no mundo, e ele buscar a vingança como uma questão existencial para preencher o que ele sente pela morte da Ai, é uma premissa muito interessante para começar a história. E dentro da Ruby, eu acho que a morte da Ai leva ela também para uma ideia de começo de história muito interessante, porque a Ruby, ela é muito definida pela admiração que ela tinha pela Ai. E ela finalmente, depois de morrer e reencarnar, ela tá num corpo em que ela pode seguir esse sonho. Ela pode se tornar uma idol também. Ela diz, eu gosto muito da fala dela, em que ela diz que, ok, a Ai pode ter morrido e isso é realmente muito triste pra mim, mas ela brilhava e ela tinha uma luminosidade que nada mais no mundo tinha. Então, a história da Ruby é muito sobre ela tentar realizar o sonho, ela tentar se tornar a pessoa que ela mais admirava e ela buscando o brilho, ela buscando essa pessoa que ela realmente amava pra caramba e ela admirava. Tipo, tu pode não gostar, você pode não gostar tanto, mas eu acho que como premissa, a ideia de Ruby se tornar uma Ai, tentar se tornar uma idol, e Aqua está nessa busca existencial porque ele perdeu a Ai, muito interessante como premissa. De novo, por que eu gostei do prólogo de Oshinoko? É porque tem uma história, é porque tem coisas acontecendo, tem um drama e conflito. Você tem de cara uma história e um twist que leva a uma situação interessante. Aí, tipo, imediatamente quando você sai do prólogo, você vai pro tempo presente e imediatamente esse senso de urgência, esse senso de uma história rolando, esse senso de progressão simplesmente se perde. Tipo, eu gostaria de saber, assim, depois de 10 episódios no tempo presente, o que avançou na busca do Aqua, buscando vingança? O que avançou na busca da Ruby querendo ser uma idol? Qual foi o conflito interessante que surgiu disso? Qual foi o drama legal? Qual foi a característica interessante que esses núcleos dos personagens, essas questões deles, produziram na história? Nada. Você tem uma história em Oshinoko onde com os dois personagens principais não tem nada dramaticamente interessante, não tem nada dramaticamente muito bom acontecendo durante 10 episódios. Com isso, você tem uma história que pra mim muito não está progredindo, apesar de um tempo gigantesco. Tipo, Oshinoko basicamente está andando e você tem o drama e grandes questões dos personagens. E essas questões estão lá, mas Oshinoko não está lidando, não está fazendo nada de muito interessante com isso. Então,
Ok, se não tem nada acontecendo com os personagens principais, o que está acontecendo em Oshinoko, exatamente? É isso que eu acho interessante, porque Oshinoko foi de um prólogo extremamente focado, onde a história acontece mega rápido, para uma história onde não tem nada acontecendo no nível dos personagens principais, e todo o foco vai para construir as personagens secundárias. Todo o foco vai pro drama da Kana e pro drama da Akane, que são as duas personagens secundárias mais relevantes que apareceram. Tipo, você tem arcos onde o peso, o conflito e a evolução é voltada muito mais para essas personagens que para as principais. E sobre isso, tem pontos, tipo, eu tenho alguns poréns em relação a isso, porque... Tipo, ok, agora que eu já, tipo, falei porque eu gosto da Kana, o que eu vou responder em relação a isso? Ok, você tem essa personagem incrível, Arima Kana, mas qual é o problema? O problema é que você não tem uma história em cima dela, você não tem uma premissa pro anime. Essa é a questão. Ok, você tem personagens secundários e conflitos deles, mas dá pra construir uma história em cima da Kana? Oshinoko está construindo sua história em cima da Kana? Não. Ela é uma personagem secundária. Ela é parte do elenco secundário. Então, você tem grandes momentos e você tem um personagem interessante, mas esses bons momentos não somam para produzir algo maior. Por exemplo, quando você tem a história da Akane, você tem bons episódios e você tem bons momentos relacionados à Akane, mas é algo mega isolado, é algo bem localizado e Oshinoko não consegue produzir uma história, não consegue produzir algo que realmente eleva a qualidade do anime e se conecta às outras coisas que ele está fazendo. Então, o que o Oshinoko está fazendo é dando um enfoque para personagens que, em enorme medida, não se justifica porque ele não está produzindo histórias, ele não está produzindo algo que está levando para algum lugar, mas sim, ele está apenas produzindo bons personagens. Não sei se vocês entenderam um pouco o que eu quero passar. Sim, tipo, quando você tem esses secundários, você tem esses personagens secundários tendo bons momentos, mas você não trabalha seus principais, você não unifica esses arcos de secundários a uma história, a uma narrativa que progride, que vai a algum lugar. Eu acho que você termina com bons momentos, mas esses momentos não se juntam, não combinam e não terminam por construir algo maior, não terminam por construir uma ideia. E isso é interessante pra mim, porque, tipo, nossa, eu assisti 11 episódios de Oshinoko. Em duração, considerando que o primeiro episódio foi 4 episódios de anime juntos, eu já vi mais do que 3 episódios de Oshinoko até agora. E depois de ver 3 episódios, eu não tenho nenhuma ideia de para onde Oshinoko está indo. Eu não sei qual vai ser a premissa dessa história. Eu não sei para que Oshinoko está produzindo, porque as coisas boas e interessantes que ele está fazendo são muito localizadas, são essa personagem, esse drama, esse momento. Muita gente não gosta do Aqua, e tipo, acha ele muito Ed, mas pra mim a questão é, o que Aqua está fazendo aqui? Por que essa é a história do Aqua? Por que você tem todo o negócio dele trabalhar com vingança, sendo que na maior parte do tempo nessa primeira temporada a história foi quase unicamente sobre esses secundários, foi quase unicamente sobre essas outras figuras. Tipo, por que você tem Aqua e Ruby como personagens principais, sendo que o anime não parece ser capaz de encontrar uma história, uma narrativa, um drama e um conflito particularmente bom para esses dois? Eu acho que o que Oshinoko está fazendo e as escolhas de como ele está construindo sua narrativa me levam a muitas perguntas e eu não sei para onde isso vai.